Quem é Jesus no livro de Juízes, o libertador fiel? O livro de Juízes se abre como um espelho desconfortável da alma humana quando a presença de Deus deixa de ser central e passa a ser apenas lembrada. Não há rei em Israel, não há trono visível, não há uma voz constante conduzindo o povo. A terra foi conquistada, as promessas foram cumpridas no campo externo, mas algo essencial se perdeu no interior. O texto não começa com batalhas nem com heróis, mas com um vazio espiritual silencioso, quase imperceptível, que prepara o terreno para tudo o que virá depois. Israel habita a terra prometida, mas não vive a promessa. O Senhor continua sendo fiel, mas o povo já não vive em reverência. É nesse intervalo perigoso entre promessa cumprida e obediência abandonada que o livro de Juízes respira. Um tempo em que Deus não deixou de reinar, mas deixou de ser reconhecido como rei. Um tempo em que o céu ainda governa, mesmo quando a terra caminha sem direção. Cada página carrega o peso de uma pergunta não verbalizada, mas presente em cada queda, em cada opressão, em cada libertação temporária. Quem governa quando o povo rejeita o governo de Deus sem dizer isso em palavras? O livro não oferece respostas rápidas, ele expõe ciclos, repete padrões, revela feridas e, acima de tudo, aponta para uma ausência que se torna cada vez mais evidente. A história não é apenas sobre Israel, mas sobre a condição humana, quando a fé se torna memória e a obediência se torna exceção. Ainda assim, por trás do caos, existe uma fidelidade que não falha. O Senhor não abandona seu povo, mesmo quando é esquecido. Ele observa, ele espera, ele age, não porque Israel merece, mas porque sua aliança permanece. Antes que surja qualquer juiz, qualquer libertador, qualquer espada levantada, o texto já deixa claro que o verdadeiro governo nunca saiu do céu. E é dessa soberania silenciosa que nasce toda a narrativa que se seguirá. O pecado raramente começa como rebelião aberta. Ele nasce como distração, cresce como acomodação e se estabelece como normalidade. Em Israel, o afastamento de Deus não veio acompanhado de discursos contra o Senhor, mas de um silêncio progressivo diante da sua voz. O povo não decide abandonar a aliança de um dia para o outro. Apenas deixa de ouvir, deixa de ensinar, deixa de lembrar. As gerações passam e aquilo que antes era temor se transforma em tradição vazia. O livro de Juízes revela que toda queda espiritual começa quando a memória de Deus deixa de ser viva e passa a ser apenas histórica. As vitórias do passado já não moldam as decisões do presente. A obediência deixa de ser prioridade. O Senhor ainda é mencionado, mas já não é consultado. É nesse ambiente que o ciclo se forma. O texto mostra que a opressão nunca surge como acidente. Ela é consequência direta de um coração que se afastou sem perceber. Os inimigos não aparecem por acaso. Eles se levantam quando a proteção espiritual é abandonada. Ainda assim, o mais impressionante não é a infidelidade do povo, mas a paciência de Deus. Antes que qualquer clamor suba, o Senhor já vê. Antes que o sofrimento seja verbalizado, ele já observa. O ciclo não começa com o grito, mas com o esquecimento. E mesmo assim, a misericórdia não se ausenta. Deus permite a opressão não como vingança, mas como chamado. O sofrimento se torna um espelho onde Israel finalmente enxerga o que perdeu. Cada repetição do ciclo aprofunda a lição, revelando que a maior tragédia não é a presença do inimigo externo, mas a ausência de governo interno. Quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos, a nação perde o discernimento, a justiça se corrompe e a fé se fragmenta. Juízes não descreve apenas um período histórico, mas um padrão espiritual recorrente. Um alerta eterno sobre o que acontece quando o povo de Deus confunde liberdade com autonomia.
e se esquece de que viver sem rei não significa viver sem consequências. Ainda assim, mesmo no início desse ciclo sombrio, algo permanece inabalável. A fidelidade do Senhor não depende da constância humana. Ele continua presente, mesmo quando não é reconhecido. Ele continua governando, mesmo quando não é obedecido. E é desse contraste entre a infidelidade humana e a fidelidade divina que toda a história de Juízes se sustenta, preparando o terreno para uma libertação que jamais poderia nascer do esforço do homem. Quando a dor finalmente se torna insuportável, o clamor de Israel sobe aos céus, não como oração bem formulada, mas como gemido quebrado. Não há discurso elaborado, não há promessas de mudança imediata, não há votos de fidelidade cuidadosamente pronunciados. Há apenas sofrimento. O peso da opressão esmaga a autossuficiência, e aquilo que o conforto havia silenciado agora se torna impossível de ignorar. O livro de Juízes revela algo desconcertante sobre o coração de Deus nesse momento. A resposta divina não nasce da perfeição do arrependimento humano, mas da fidelidade imutável da aliança. O Senhor não age porque o povo finalmente merece, mas porque ele permanece quem sempre foi. A misericórdia se levanta antes mesmo que o arrependimento esteja completo. Deus escuta um clamor ainda imaturo e decide intervir, não por causa da profundidade da confissão, mas por causa da profundidade de seu compromisso com Israel. Esse movimento revela uma verdade central das Escrituras. A salvação nunca começa no homem. Ela sempre nasce no caráter de Deus. Juízes expõe que mesmo quando o arrependimento ainda carrega interesses misturados, o Senhor responde com graça. Não porque ele ignora o pecado, mas porque conhece a fragilidade humana. A libertação que se aproxima não é a aprovação do erro, mas oportunidade de restauração. Historicamente, esse período revela um Israel fragmentado, tribal, vulnerável, cercado por povos mais organizados, tecnologicamente avançados e espiritualmente hostis. Arqueologicamente, o cenário confirma um tempo de instabilidade política e militar, onde a sobrevivência dependia menos de força e mais de alianças. Espiritualmente, porém, a maior crise não estava fora, mas dentro. Israel havia trocado o Deus vivo por uma fé utilitária, lembrada apenas quando a dor apertava. Ainda assim, o Senhor não se distancia, Ele se aproxima. Ele levanta libertadores não como recompensa, mas como resposta graciosa. Cada intervenção divina carrega um lembrete silencioso de que a fidelidade de Deus não funciona como reflexo automático do comportamento humano. Ela flui de sua própria essência. Juízes ensina que o arrependimento verdadeiro muitas vezes começa depois da libertação, não antes. O povo aprende quem Deus é enquanto é resgatado, não enquanto sofre. Esse padrão confronta qualquer tentativa de transformar a graça em moeda de troca. Deus não salva porque o povo promete mudar. Ele salva para que o povo tenha a chance de mudar. A misericórdia antecede a transformação. A libertação abre espaço para a obediência. E mesmo sabendo que o ciclo se repetirá, o Senhor não retém sua compaixão. Ele age plenamente, consciente da instabilidade humana. Esse capítulo revela que o coração de Deus é movido pela miséria de seu povo, mesmo quando essa miséria foi causada pela própria infidelidade. O Senhor se entristece com a dor de Israel. Ele não observa de longe, ele se envolve. Essa misericórdia inicial prepara o cenário para algo ainda mais profundo. Cada libertação temporária carrega em si um anúncio silencioso de que uma libertação maior será necessária. O clamor que sobe da terra ecoa uma necessidade que nenhum juiz humano poderá satisfazer completamente. A graça se manifesta, mas o coração humano ainda não foi transformado por completo.
Algo maior está sendo preparado, mesmo que ainda não seja revelado. Os libertadores surgem sem aviso, sem coroação e sem a aparência de heróis. O texto não os introduz com glória, mas com surpresa. Eles não são escolhidos por linhagem, prestígio ou preparo militar exemplar. São levantados em tempos de crise, quando a esperança já foi reduzida ao mínimo necessário para sobreviver. Cada juiz carrega uma contradição viva. São instrumentos de Deus, mas não modelos de perfeição. Agem com autoridade recebida, mas carregam limitações visíveis. O livro de Juízes não esconde suas falhas, porque a intenção do texto não é exaltar homens, mas revelar o padrão divino de agir através do improvável. Esses salvadores temporários não surgem para ocupar o lugar de Deus, mas para apontar para Ele. Suas vitórias são reais, mas incompletas. Suas libertações aliviam o peso da opressão, mas não curam a raiz do problema. Ainda assim, cada um deles cumpre um papel essencial no desenrolar da história. O Senhor escolhe agir por meio de vasos frágeis para que fique claro que a força não pertence ao instrumento, mas àquele que o levanta. Historicamente, esse período revela um Israel descentralizado, onde cada tribo reage de forma diferente às ameaças externas. Não há unidade nacional plena, não há exército permanente, não há governo central. É nesse cenário que Deus intervém de forma pontual, levantando líderes específicos para crises específicas. Arqueologicamente, os vestígios confirmam conflitos locais, guerras regionais e uma realidade de sobrevivência constante. Espiritualmente, porém, o texto vai além da história visível. Ele expõe um padrão pedagógico. Cada juiz é um sinal, não um fim. Cada libertação aponta para algo que ainda não chegou. O povo se apega ao alívio imediato, mas o texto convida o leitor a perceber a insuficiência dessas soluções temporárias. Os juízes libertam a terra, mas não governam o coração. Eles restauram a paz por um tempo, mas não estabelecem justiça duradoura. O ciclo retorna porque a raiz permanece intacta. Essa repetição não é redundância narrativa, é revelação progressiva. O livro ensina que a salvação externa, sem transformação interna, sempre será provisória. Mesmo quando Deus age com poder, o coração humano continua inclinado à autossuficiência, assim que a pressão diminui. Ainda assim, o Senhor continua levantando libertadores. Ele não se cansa de agir, mesmo sabendo que o povo voltará a se afastar. Essa persistência divina revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não abandona seu plano por causa da fragilidade humana. Ele o conduz pacientemente, usando até mesmo a imperfeição como ferramenta de ensino. Cada juiz carrega em si uma sombra profética. Um indício de que a libertação definitiva não virá por meio de líderes falhos, mas de alguém sem falha alguma. O texto prepara o leitor para desejar algo mais, não apenas um salvador momentâneo, mas um libertador fiel. Não apenas alguém que vença batalhas, mas alguém que governe com justiça. Os juízes resolvem crises, mas não encerram a história. Eles aliviam a dor, mas não eliminam o ciclo. Essa tensão silenciosa cresce a cada capítulo, despertando a expectativa por uma intervenção que vá além do campo de batalha e alcance o coração humano. Juízes não glorifica seus libertadores porque sua função não é encantar, mas apontar. Cada um deles é uma seta apontada para frente para algo maior que ainda não se manifestou plenamente. O leitor atento percebe que, quanto mais o texto avança, mais evidente se torna a necessidade de um Salvador diferente. Um que não apenas intervenha, mas permaneça. Um que não apenas liberte, mas transforme. As guerras de juízes não começam quando as espadas se cruzam, mas muito antes, no lugar invisível onde decisões silenciosas são tomadas.
O campo de batalha é apenas o palco final de um conflito que já foi decidido no coração. O texto revela que a vitória nunca dependeu da superioridade militar de Israel, porque, na maioria das vezes, ela simplesmente não existia. Os inimigos eram mais numerosos, mais organizados e, em muitos casos, tecnologicamente superiores. Ainda assim, o destino das batalhas não era determinado pela força dos exércitos, mas pela postura espiritual do povo. Quando Israel escutava a voz do Senhor, avançava mesmo em desvantagem. Quando confiava em sua própria leitura da realidade, tropeçava mesmo quando parecia forte. O livro de Juízes ensina que a obediência precede a vitória, e a desobediência já contém em si a semente da derrota. Antes que qualquer combate fosse travado, Deus já havia estabelecido o resultado. O que se desenrolava no campo apenas tornava visível aquilo que já havia sido decidido no céu. Historicamente, esse período mostra confrontos fragmentados, lideranças momentâneas e alianças frágeis. Não havia campanhas longas, nem estratégias duradouras. Cada conflito surgia como resposta imediata a uma ameaça específica. Arqueologicamente, as evidências apontam para batalhas localizadas, cidades fortificadas e disputas constantes por território e sobrevivência. Espiritualmente, porém, o texto conduz o leitor a uma compreensão mais profunda. As guerras de Juízes revelam que Deus não luta ao lado de Israel por causa de sua identidade nacional, mas por causa da fidelidade à sua palavra. Quando o povo se afasta, a presença se retira. Quando o povo se volta, o Senhor se manifesta com poder. Essa dinâmica revela um princípio eterno. Deus não é um aliado automático. Ele é rei. Sua atuação não pode ser manipulada por rituais, símbolos ou discursos religiosos. Ele age quando sua autoridade é reconhecida. Em Juízes, cada batalha vencida sem fidelidade espiritual se torna uma exceção breve. Cada derrota carrega um chamado ao arrependimento. O texto não glorifica a guerra. Ele expõe sua origem espiritual. Mostra que a verdadeira luta nunca foi apenas contra carne e sangue, mas contra a rebelião interna que enfraquece a comunhão com Deus. O povo aprende muitas vezes tarde demais que não basta carregar o nome do Senhor. É necessário caminhar sob seu governo. As vitórias mais claras acontecem quando Israel entende que não luta sozinho, mas também não luta como quer. O Senhor conduz, direciona, estabelece o tempo e a forma. Quando o povo tenta antecipar, controlar ou adaptar a vontade divina aos seus próprios planos, o resultado é confusão. Juízes revela que a guerra externa é apenas o reflexo da guerra interna entre submissão e autonomia. Esse capítulo aprofunda a compreensão de que a libertação não depende da força humana, mas da ordem espiritual correta. Antes de levantar o braço, é preciso alinhar o coração. Antes de marchar, é preciso ouvir. A espada só tem eficácia quando o coração está rendido. Esse padrão prepara o leitor para perceber que nenhuma vitória duradoura pode nascer sem governo espiritual. E à medida que as batalhas se acumulam, cresce a consciência de que Israel precisa de algo mais do que líderes ocasionais. Precisa de um governo contínuo. Precisa de um rei que conduza não apenas as guerras, mas a vida inteira do povo. A tensão aumenta silenciosamente, conduzindo a história para um ponto onde a simples obediência momentânea já não será suficiente. Algo mais profundo está sendo exigido. No meio do caos que se espalha pela terra, quando a violência se torna rotina e a instabilidade passa a ser aceita como normal, Deus faz algo inesperado. Ele levanta uma voz, não uma espada, não um exército, uma voz. Em Juízes, o cântico surge como resposta divina em um cenário onde o silêncio espiritual havia dominado o povo.
O louvor não nasce da tranquilidade, mas da consciência de que o Senhor continua reinando, mesmo quando tudo parece fora de controle. A canção rompe a lógica da sobrevivência e revela uma verdade profunda. Deus não deseja apenas vencer batalhas, ele deseja ser reconhecido como rei. Quando o povo canta, ele confessa que a vitória não pertence aos homens, mas ao Senhor que governa a história. O Cântico de Juízes não é entretenimento religioso, é proclamação teológica. Ele recorda o que Deus fez, expõe quem o povo foi e revela quem o Senhor continua sendo. Historicamente, esses cânticos funcionavam como memória viva em uma sociedade majoritariamente oral. Eles preservavam a identidade espiritual de Israel, transmitindo verdades que não podiam ser esquecidas sem consequências. Arqueologicamente, os registros poéticos refletem um período em que a palavra cantada carregava peso histórico, jurídico e espiritual. Espiritualmente, o louvor assume um papel ainda mais profundo. Ele confronta o esquecimento. Em Juízes, cantar é resistir ao colapso moral. É declarar que o Senhor ainda governa, mesmo quando a liderança falha. A voz profética que surge no meio do caos não suaviza a realidade. Ela a interpreta à luz da fidelidade divina. O cântico celebra a vitória, mas também denuncia a omissão. Exalta os que se levantaram, mas expõe os que se esconderam. Louva a ação de Deus, mas revela a responsabilidade humana. Essa tensão transforma o louvor em instrumento de discernimento espiritual. O povo não canta para se sentir melhor, mas para lembrar quem realmente conduziu a libertação. O texto mostra que, quando a terra treme sob a instabilidade, Deus ancora seu povo na verdade cantada. O louvor devolve perspectiva. Ele reordena o coração. Ele reconstrói a memória espiritual coletiva. Em um tempo sem rei, o cântico reafirma que o trono nunca esteve vazio. Essa voz profética no meio do caos aponta para algo ainda maior. Ela antecipa o dia em que a libertação não será celebrada apenas após a batalha, mas proclamada como vitória definitiva. O louvor de Juízes prepara o caminho para uma redenção que não dependerá mais de ciclos, mas de um reinado eterno. Enquanto o povo canta, o leitor percebe que a história não caminha em círculos por acaso. Cada cântico marca um avanço na revelação. Cada nota carrega a esperança de que um dia a voz do libertador não será apenas lembrada em canções, mas reconhecida como governo permanente. A narrativa avança com essa tensão no ar. O Senhor continua falando, mesmo quando o povo insiste em esquecer, e a voz que se levanta no caos não será a última. Algo maior ainda precisa ser revelado. Quando a opressão se prolonga, ela deixa de ser exceção e passa a moldar a rotina. O povo aprende a viver acuado, a esconder o pouco que possui, a aceitar a perda como normalidade. Em Juízes, a miséria espiritual precede a miséria material. A terra ainda produz, mas o fruto é tomado. O trabalho continua, mas a alegria desaparece. É nesse cenário de desgaste silencioso que Deus chama um libertador. Não de um palácio, não de um campo de treinamento, mas de um lugar escondido, longe dos olhos, longe da confiança humana. O chamado divino não ignora o medo, ele o atravessa. O Senhor se dirige a alguém que se vê pequeno, inadequado, incapaz. A palavra que vem do céu não confirma a insegurança do homem, mas a confronta. Deus chama não pelo que o homem sente, mas pelo que ele decidiu fazer por meio dele. A libertação não começa quando o medo desaparece, mas quando a obediência nasce, apesar dele. Historicamente, o período reflete a fragilidade de um Israel constantemente saqueado por povos vizinhos, forçado a estratégias de sobrevivência e adaptação.
Arqueologicamente, os vestígios apontam para esconderijos improvisados, colheitas interrompidas e aldeias vulneráveis. Espiritualmente, porém, o texto revela algo mais profundo. O maior inimigo não é o opressor externo, mas a identidade deformada pelo medo. Deus precisa restaurar a visão antes de restaurar a terra. O chamado do libertador inclui um confronto inicial que não envolve o inimigo estrangeiro, mas os ídolos internos. Antes de vencer fora, é preciso derrubar altares dentro. O Senhor não acelera o processo. Ele conduz passo a passo, transformando o temor em confiança por meio da obediência contínua. Cada sinal não é concessão à dúvida, mas pedagogia divina. Deus ensina o libertador a confiar não em si mesmo, mas na palavra que o enviou. A força que sustenta a missão não nasce do entusiasmo, mas da presença constante do Senhor. Juízes revela que Deus não escolhe os corajosos para libertar. Ele escolhe os disponíveis e os forma no caminho. A libertação verdadeira começa quando o homem entende que não age sozinho. O medo não é eliminado de imediato, mas perde seu domínio. O coração aprende a ouvir mais a voz de Deus do que o ruído da ameaça. Esse capítulo aprofunda a revelação de que a salvação não depende da ausência de fraqueza, mas da submissão à direção divina. O leitor percebe que cada libertação exige uma ruptura com o passado, uma redefinição de identidade e uma disposição para obedecer, mesmo sem garantias visíveis. A história avança mostrando que o Senhor não apenas liberta Israel da opressão, mas também reconstrói líderes a partir do interior. Essa reconstrução silenciosa prepara o terreno para uma vitória que não poderá ser atribuída ao homem. O medo ainda existe, mas já não governa. Algo está sendo preparado para revelar, de forma incontestável, quem realmente conduz a libertação. Quando tudo parece finalmente alinhado para a vitória, Deus faz algo que desafia qualquer lógica humana. Em vez de fortalecer o exército, ele o reduz. Em vez de ampliar recursos, ele os remove. O cenário que se forma não inspira confiança, mas expõe fragilidade. Juízes conduz o leitor a um ponto decisivo, onde a libertação não pode mais ser explicada por estratégia, número ou habilidade. O Senhor conduz seu povo até o limite onde toda possibilidade de glória humana é cuidadosamente retirada. O objetivo não é humilhar, mas revelar. A vitória que está prestes a acontecer precisa deixar claro quem a realizou. Historicamente, essa decisão rompe com qualquer padrão militar conhecido da época. Em um contexto onde superioridade numérica era sinônimo de sobrevivência, reduzir forças significava caminhar conscientemente para o risco. Arqueologicamente, os registros do período confirmam que batalhas vencidas por contingentes tão pequenos eram estatisticamente improváveis. Espiritualmente, porém, o texto revela que Deus não luta segundo os critérios do homem. Ele governa segundo sua própria sabedoria. O Senhor declara, sem rodeios, que a vitória não pode ser atribuída ao esforço humano. O coração humano, inclinado à autoglorificação, precisa ser protegido de si mesmo. Ao diminuir o exército, Deus preserva a verdade. A libertação pertence a Ele. Cada passo dessa narrativa desmonta a autossuficiência. O povo aprende que confiar em Deus não é acrescentar fé aos próprios recursos, mas abandonar a segurança que esses recursos oferecem. A vitória que se aproxima nasce do total esvaziamento. O silêncio da noite, o som mínimo, a fragilidade aparente. Tudo aponta para um desfecho que só pode ser explicado pela intervenção divina. Quando a libertação acontece, não há confusão sobre sua origem. Nenhuma tribo pode reivindicar mérito. Nenhum líder pode se exaltar. O resultado final não gera a idolatria do libertador, mas reconhecimento do Senhor.
Juízes revela que Deus não apenas vence batalhas, ele ensina como vencer sem perder a alma. A vitória sem dependência gera orgulho. A vitória conduzida por Deus gera temor. Esse capítulo aprofunda a compreensão de que a libertação verdadeira exige rendição completa. Quanto menos o homem aparece, mais a glória de Deus se torna evidente. O leitor percebe que essa dinâmica não é exceção, mas padrão divino. Deus prepara seu povo para entender que a salvação jamais será fruto de força acumulada, mas de confiança absoluta. Essa revelação aumenta a tensão da narrativa. Se a vitória não pode ser atribuída ao homem, surge uma nova pergunta silenciosa. O que acontecerá quando o coração humano tentar mais uma vez tomar para si a glória que pertence somente a Deus? A história avança, deixando claro que o maior perigo não está na batalha, mas no que vem depois dela. A vitória foi conquistada, o inimigo foi disperso e a terra respira alívio. É justamente nesse momento que surge a ameaça mais sutil e perigosa de todo o livro. Não vem de fora, não se apresenta como opressão estrangeira, nem levanta armas visíveis. Ela nasce no coração humano após o triunfo. Quando o perigo externo desaparece, o interior se revela. O povo deseja coroar aquilo que Deus levantou apenas para servir. A gratidão rapidamente se transforma em exaltação indevida. O libertador, que foi instrumento da ação divina, passa a ser visto como fonte da vitória. Juízes expõem com precisão esse desvio silencioso. O coração humano tem dificuldade em conviver com o sucesso sem transformar meios em fins. Aquilo que Deus usa se torna aquilo que o homem deseja venerar. O pedido por um governo humano surge não como rebeldia explícita, mas como desejo disfarçado de estabilidade. O povo não diz que rejeita Deus, apenas quer algo visível para representar a segurança que deveria vir do céu. Historicamente, esse movimento reflete a ansiedade de uma sociedade sem liderança contínua, marcada por ciclos de ameaça e alívio. Arqueologicamente, o período aponta para tentativas de centralização de poder, mesmo que informais, como resposta à instabilidade constante. Espiritualmente, porém, o texto revela uma traição mais profunda. Ao tentar institucionalizar a libertação, o povo esvazia sua origem divina. O libertador, consciente ou não, também é testado. A tentação da permanência, do controle, do reconhecimento público se apresenta com força. Juízes não suaviza esse momento. Ele mostra que até mesmo aqueles usados por Deus podem tropeçar quando a glória não é devolvida ao seu verdadeiro dono. A idolatria não surge apenas na forma de deuses estrangeiros, mas na transformação de instrumentos em objetos de devoção. O coração humano prefere algo que possa ver, tocar e controlar. O reinado invisível de Deus exige fé contínua. A coroação humana oferece conforto imediato. Esse capítulo revela que a maior batalha não é vencida no campo, mas após ele. Quando a libertação não é acompanhada de humildade, ela se torna semente de nova queda. O texto deixa claro que o problema não está no desejo por ordem, mas na fonte dessa ordem. Quando o povo busca segurança fora do governo divino, prepara o terreno para uma crise ainda maior. A narrativa avança, mostrando que a glória roubada do Senhor nunca permanece neutra. Ela se transforma em peso espiritual, distorce a memória da vitória e enfraquece o discernimento. O leitor percebe que, mesmo após um grande livramento, o coração humano continua inclinado a substituir Deus por algo mais próximo, mais palpável, mais controlável. Essa inclinação silenciosa prepara o caminho para consequências inevitáveis. A libertação foi real, mas o governo ainda não foi restaurado. E onde Deus não reina plenamente, o caos encontra espaço para retornar.
Quando o povo decide preencher o vazio deixado pela ausência de um governo espiritual com soluções humanas, o resultado não é estabilidade, mas violência. O livro de Juízes revela que rejeitar o governo de Deus não cria neutralidade, cria distorção. Israel não abandona a fé de forma explícita, mas passa a moldá-la segundo seus próprios critérios. Líderes surgem não por chamado divino, mas por ambição pessoal. O poder deixa de ser serviço e passa a ser instrumento de controle. O texto descreve um tempo em que a autoridade não é mais reconhecida pelo temor do Senhor, mas imposta pelo medo. A terra sangra porque o trono foi ocupado sem a presença de Deus. Historicamente, esse período reflete a fragmentação social extrema, marcada por conflitos internos, traições e assassinatos políticos. Arqueologicamente, os indícios apontam para instabilidade crônica, cidades em tensão constante e ausência de qualquer unidade duradoura. Espiritualmente, porém, a crise é ainda mais profunda. O povo experimenta as consequências diretas de escolher líderes que refletem seus próprios desejos, não o caráter de Deus. A injustiça se normaliza, a violência se justifica e a consciência coletiva se deteriora. Juízes não romantiza esse momento. Ele o expõe como advertência. Quando o governo invisível de Deus é rejeitado, o resultado visível é sempre destruição. O texto mostra que o problema não é apenas quem governa, mas sob qual autoridade se governa. O poder sem submissão a Deus se torna opressor, mesmo quando nasce de promessas de proteção. O povo colhe o fruto de confiar em soluções humanas para um problema espiritual. A narrativa revela que o preço de rejeitar o reinado do Senhor não é apenas político, mas moral e espiritual. A violência se multiplica porque não há referência absoluta de justiça. Cada um passa a fazer o que é certo aos seus próprios olhos, e aquilo que antes causaria horror, agora se torna aceitável. O leitor percebe que a ausência de Deus como rei não cria liberdade, mas escravidão disfarçada. Juízes conduz a história a um ponto de tensão máxima, onde a dor não vem mais de inimigos externos, mas de dentro do próprio povo. A terra prometida se transforma em campo de guerra interna. O texto não oferece alívio imediato. Ele deixa o peso dessa escolha repousar sobre o leitor. O governo humano, quando desconectado da autoridade divina, sempre cobra um preço alto demais. Esse capítulo aprofunda a necessidade de algo que Israel ainda não possui. Não apenas um líder forte, mas um rei justo. Não alguém que imponha ordem pela força, mas que governe com justiça verdadeira. A narrativa segue adiante, carregando a sensação de que o caos não é acidente, mas consequência direta da rejeição ao governo do Senhor. E enquanto a violência cresce, uma pergunta se torna impossível de ignorar. Até quando o povo resistirá a reconhecer que somente Deus pode governar sem corromper? Depois de tantas quedas, algo muda no tom do clamor. Já não é apenas dor buscando alívio, mas consciência despertando vergonha. O povo finalmente percebe que o problema não está apenas nos inimigos que os cercam, mas no coração que os afastou do Senhor repetidas vezes. O livro de Juízes revela um momento raro em que a confissão deixa de ser genérica e se torna direta. Israel não pede apenas libertação, reconhece sua culpa, assume que abandonou o Deus que o havia sustentado desde o deserto. Esse reconhecimento não nasce de conforto, mas de esgotamento. O povo chega ao limite de suas próprias escolhas. Tudo o que tentou para se sustentar fora do governo de Deus falhou. As alianças humanas se mostraram frágeis. Os deuses estrangeiros não responderam. O silêncio se tornou insuportável. Historicamente, esse período reflete uma pressão intensa de múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Algo incomum até então. Israel não enfrenta apenas uma ameaça isolada, mas um cerco moral, espiritual e militar.
Arqueologicamente, os registros confirmam um cenário de colapso regional, onde a sobrevivência dependia de decisões urgentes. Espiritualmente, porém, o texto revela que o maior colapso havia acontecido muito antes, quando o povo trocou a fidelidade pela conveniência. Agora, pela primeira vez em muito tempo, Israel não tenta negociar com Deus. Não oferece promessas futuras. Apenas confessa o passado. O Senhor responde de forma que surpreende. Ele não ignora o clamor, mas também não o suaviza. Sua palavra confronta a memória curta do povo, relembrando todas as libertações anteriores e todas as vezes em que foi abandonado novamente. Essa resposta não é rejeição, é tratamento. Deus expõe a raiz antes de curar o fruto. O silêncio momentâneo não é abandono, mas disciplina. O Senhor conduz Israel a entender que a libertação não pode mais ser superficial. Antes de levantar um libertador, ele exige algo que não havia sido plenamente oferecido até então: renúncia real. O povo é chamado a remover os deuses estranhos, não como gesto simbólico, mas como ruptura definitiva. E algo acontece. Israel obedece. Os ídolos são lançados fora. O serviço ao Senhor é restaurado não como ritual, mas como decisão. O texto afirma que o coração de Deus se entristece pela miséria de Israel. Essa declaração revela um aspecto profundo do caráter divino. Mesmo depois de tantas infidelidades, o Senhor ainda se compadece. Ele não se alegra no sofrimento do seu povo. Ele o suporta por um tempo, mas não o ignora para sempre. Esse momento marca uma mudança sutil, porém decisiva, na narrativa. O ciclo continua, mas agora carrega um peso maior. A consciência do povo amadureceu. A dor deixou de ser apenas consequência e se tornou instrumento de retorno. O leitor percebe que algo está sendo preparado. A libertação que virá não será apenas mais uma repetição do passado. Ela nasce de um clamor mais profundo, de uma confissão mais honesta, de uma compreensão mais clara de que viver sem Deus como rei é insustentável. O texto não resolve tudo imediatamente. Ele deixa a tensão no ar. O povo se arrepende, Deus se compadece, mas o libertador ainda não foi revelado. Esse intervalo ensina que o tempo entre o arrependimento e a resposta também faz parte da restauração. Deus não apenas salva, Ele forma. E essa formação prepara o coração do leitor para entender que a libertação definitiva exigirá mais do que arrependimento momentâneo. Exigirá um governo que não falhe, um rei que não se canse e um libertador que permaneça. O libertador que se levanta agora não nasce do centro, mas da margem. Sua história começa marcada pela rejeição, pela exclusão e por uma identidade ferida antes mesmo de qualquer chamado. Ele conhece a dor antes de conhecer a missão. É afastado, lembrado mais por sua origem do que por seu potencial. Em Juízes, Deus escolhe alguém que já aprendeu a sobreviver sem aprovação, alguém moldado pela ausência e não pelo aplauso. Quando a crise retorna e a opressão se intensifica, o povo é obrigado a procurar exatamente aquele que havia sido descartado. O chamado de Deus atravessa a rejeição humana e revela que a autoridade divina não se submete ao julgamento social. Historicamente, esse episódio reflete uma sociedade tribal, onde honra, linhagem e pertencimento determinavam valor. Ser rejeitado significava perder voz, herança e futuro. Arqueologicamente, o contexto aponta para grupos deslocados, regiões periféricas e alianças frágeis, onde líderes emergiam mais por necessidade do que por reconhecimento formal. Espiritualmente, porém, o texto aprofunda a tensão. O libertador rejeitado carrega em si uma ferida que o acompanha até o momento da vitória. Sua fé convive com insegurança. Sua obediência caminha ao lado de decisões precipitadas.
Deus o usa, mas o texto não oculta o custo emocional e espiritual dessa missão. A libertação acontece, mas não sem dor. O Senhor cumpre sua promessa de livramento, mas deixa claro que a redenção operada por homens feridos sempre carrega limites. Juízes revela que Deus pode salvar por meio de instrumentos quebrados, mas esses instrumentos não conseguem oferecer plenitude. A vitória externa não impede tragédias internas. O leitor percebe que, embora o povo seja liberto, algo permanece desalinhado. O libertador cumpre sua função, mas não estabelece um novo padrão de vida. Sua história não encerra o ciclo. Ela o expõe ainda mais. A rejeição que marcou seu início ecoa nas consequências de suas escolhas. Esse capítulo confronta a ideia de que toda libertação produz automaticamente restauração completa. Deus é fiel, mas o coração humano continua frágil. A redenção acontece, mas não alcança todas as camadas da existência. Juízes não suaviza essa tensão, porque deseja conduzir o leitor a uma conclusão mais profunda. Nenhum libertador humano, por mais usado por Deus que seja, consegue curar totalmente a condição humana. A salvação que depende de homens sempre será parcial. O texto conduz a narrativa a um ponto de expectativa silenciosa. Se até mesmo aqueles levantados por Deus falham em oferecer plenitude, então a história clama por alguém diferente. Alguém cuja identidade não seja definida pela rejeição, mas pela obediência perfeita. Alguém cujas escolhas não produzam dor colateral. Alguém que liberte sem destruir, que governe sem ferir, que permaneça fiel até o fim. O libertador rejeitado cumpre seu papel, mas deixa uma lacuna evidente. A vitória foi real, mas incompleta. O coração do leitor sente o peso dessa insuficiência. A história avança, deixando claro que Israel precisa de mais do que coragem marginal e força circunstancial. Precisa de um libertador que carregue não apenas poder, mas justiça plena. A narrativa segue adiante com essa ausência pulsando em cada linha, preparando o terreno para um anseio que Juízes ainda não pode satisfazer completamente. À medida que o livro se aproxima do fim, o tom se torna mais pesado, quase sufocante. A narrativa já não descreve apenas ciclos de queda e libertação, mas um estado permanente de confusão moral. O texto repete como um lamento silencioso que não havia rei em Israel. Essa ausência não é apenas política, é espiritual. O povo vive, decide e age sem uma referência última de autoridade. O resultado é uma sociedade onde a violência se banaliza, a dignidade humana se dissolve e o discernimento desaparece. Juízes expõe cenas que chocam não pela força do inimigo externo, mas pela degradação interna. O pecado já não é exceção, torna-se norma. O coração coletivo perde a capacidade de se indignar. Historicamente, esse período reflete o colapso da coesão tribal e a falência de qualquer liderança moral compartilhada. Arqueologicamente, os vestígios apontam para comunidades isoladas, conflitos internos e ausência de ordem duradoura. Espiritualmente, porém, o texto revela algo ainda mais grave. Viver sem rei não significa viver livre, significa viver entregue ao próprio coração. E o coração humano, quando não é governado por Deus, produz caos. A narrativa não oferece heróis nesse estágio final, ela apresenta espelhos. Cada personagem reflete o que acontece quando a fé perde seu centro. O povo ainda carrega o nome do Senhor, mas já não vive sob seu governo. As práticas religiosas continuam, mas estão vazias de temor. A justiça é distorcida, a compaixão se apaga. A vida humana perde valor. Juízes conduz o leitor a um ponto de desconforto intencional. O texto não suaviza o fim porque deseja provocar saudade de algo que nunca esteve plenamente presente ali. Um governo justo, um reinado que não falhe.
A tristeza dessa terra sem rei não é apenas pela ausência de liderança, mas pela ausência de direção espiritual. O povo faz o que parece certo aos seus próprios olhos, e isso se revela insuficiente, perigoso e destrutivo. O leitor percebe que a história chegou a um limite. Não há mais ciclos a serem repetidos com esperança. A necessidade agora é absoluta. Ou Deus reina de forma plena, ou a nação se perde completamente. Esse capítulo aprofunda o senso de urgência espiritual. Ele mostra que a libertação episódica já não basta. A fé fragmentada não sustenta uma sociedade inteira. Juízes encerra essa etapa da narrativa deixando claro que a maior tragédia não foi a opressão externa, mas a vida sem governo divino. Essa tristeza prepara o terreno para uma expectativa inevitável. Se a ausência de rei produz tamanha destruição, então a presença de um rei justo se torna a única esperança. O texto não revela esse rei ainda, mas planta no coração do leitor um anseio profundo. A história não terminou. Ela clama por continuidade, clama por um governo que não dependa da constância humana, clama por alguém que governe com justiça perfeita e fidelidade eterna. A terra sem rei se torna o argumento mais poderoso a favor de um reinado que venha do céu e permaneça para sempre. Tudo o que foi levantado até aqui aponta para uma ausência que se torna impossível de ignorar. Os juízes surgem, libertam, falham e desaparecem. O povo é salvo, cai novamente e retorna ao mesmo lugar. O livro de Juízes constrói essa repetição não como descuido narrativo, mas como denúncia espiritual. Cada libertação temporária deixa claro que algo essencial ainda não foi revelado plenamente. O texto começa a funcionar como uma promessa incompleta. Há poder, há intervenção divina, há misericórdia, mas não há permanência. O coração humano continua oscilando porque não existe um governo que permaneça quando a crise passa. Juízes anuncia um libertador que ainda não chegou, mas cuja necessidade é sentida em cada linha. Historicamente, esse vazio prepara o caminho para a transição de Israel de uma confederação instável para a busca por um reinado. Arqueologicamente, o período marca o fim de uma era fragmentada e o início de um desejo coletivo por centralização e ordem. Espiritualmente, porém, o texto vai além da política. Ele revela que o problema não é a ausência de um rei humano, mas a ausência de um governo perfeito. Os juízes foram suficientes para mostrar que a salvação momentânea não transforma a natureza humana. Eles libertam da opressão, mas não libertam do pecado. O povo aprende, pela repetição dolorosa, que nenhuma liderança falha pode sustentar uma aliança eterna. Essa consciência não surge de uma vez. Ela amadurece no silêncio entre uma queda e outra. Juízes ensina que Deus permite ciclos não para normalizar o erro, mas para expor a insuficiência de soluções parciais. Cada juiz é uma sombra. Cada vitória é um sinal. Cada falha aponta para alguém que não falhará. O leitor começa a perceber que a história não clama apenas por um líder mais forte, mas por um libertador diferente em essência. Um que não seja levantado por necessidade circunstancial, mas enviado segundo um propósito eterno. Um que não dependa da resposta do povo para permanecer fiel. Um que não governe por um tempo, mas para sempre. Esse capítulo aprofunda o anseio messiânico que Juízes planta sem nomear. O texto cria expectativa sem revelação explícita. A promessa está implícita, não declarada. A ausência se torna linguagem. A história ensina que o verdadeiro problema não foi a falta de juízes suficientes, mas a falta de um salvador definitivo. O leitor atento sente que a narrativa está se preparando para atravessar os limites do próprio livro. Juízes cumpre sua função quando deixa o coração inquieto. Ele não resolve tudo porque não foi escrito para resolver. Foi escrito
para preparar. Preparar o povo para reconhecer, no tempo certo, aquele que não apenas libertará Israel de inimigos, mas libertará o homem de si mesmo. A história se aproxima de sua revelação final. O silêncio agora não é vazio, é expectativa. No caos repetido de Juízes, Jesus já está presente antes de ser revelado. Ele não aparece como os juízes apareceram, levantado para uma crise específica e retirado após a vitória. Ele se manifesta como promessa silenciosa, como resposta que ainda não foi pronunciada, como fidelidade que não depende do comportamento humano. Enquanto os juízes libertam por um tempo, Cristo liberta para sempre. Enquanto eles agem movidos por circunstância, ele vem movido por propósito eterno. O livro de Juízes encontra sua conclusão não quando o caos termina, mas quando o leitor entende que o caos existe, porque o verdadeiro libertador ainda não foi plenamente revelado. Jesus é o juiz que Juízes não conseguiu oferecer. Ele não governa apenas a terra, governa o coração. Ele não age apenas quando o clamor se torna insuportável. Ele se antecipa ao clamor. Diferente dos libertadores humanos, ele não falha após a vitória, não se corrompe com a glória e não abandona o povo quando a fidelidade oscila. Sua autoridade não nasce da força, mas da obediência perfeita ao Pai. Sua vitória não se limita a campos de batalha, mas atravessa a cruz, onde a maior opressão é vencida não com espada, mas com entrega. Historicamente, Juízes prepara Israel para reconhecer que nenhuma estrutura humana pode sustentar a redenção. Arqueologicamente, o período aponta para a fragilidade de qualquer tentativa de governo sem fundamento espiritual sólido. Espiritualmente, o livro cumpre sua missão quando conduz o leitor a Cristo. Ele é o libertador fiel anunciado em sombra. Nele o ciclo é quebrado, não por imposição, mas por transformação. Jesus não apenas livra da opressão externa, ele recria o interior. Ele não reina apenas quando o povo obedece. Ele permanece mesmo quando é rejeitado. Onde os juízes falham, ele permanece fiel. Onde o povo cai, ele sustenta. Onde a história se repete, ele inaugura algo novo. Juízes termina em silêncio, mas o evangelho começa com revelação. O que era ausência se torna presença. O que era expectativa se torna cumprimento. Em Cristo, Deus finalmente governa sem interrupção. Ele é o Rei que Juízes clamou sem nomear. O juiz que salva sem destruir. O libertador que não se cansa, não se ausenta e não falha. Nele, a terra sem rei encontra descanso. Nele, o céu governa de forma definitiva. E ao reconhecer Jesus em Juízes, o leitor compreende que toda a Escritura converge para ele. Não como solução tardia, mas como centro eterno da redenção.